Salve pessoal, mais um Ponto de Parada começando aqui no Ponto de Parada, que é uma iniciativa do GeoClick da agência Only, com a produção do Marcel Sabatino Empresarial. E hoje trazendo aqui um convidado mais que especial para mim, como torcedor keynesiano, como jauense, que é nada mais nada menos que Hamilton Chaves, autor dessa obra de arte aqui, obra literária, mas é uma obra de arte também. Quem teve a oportunidade já de manusear viu que ficou uma obra de arte mesmo, que é o autor do livro Pioneiros da Bola, que veio hoje aqui no Ponto de Parada para conversar com a gente um pouco sobre esse processo de desenvolvimento do livro, de todo o trabalho de pesquisa, né, Milton? Esses pontos peculiares da produção de um livro histórico, né? Que é querendo ou não, é um registro histórico do futebol jauense e mundial, né? Por assim falar. E primeiro de tudo agradecer, Hamilton, por estar aí batendo um papo com a gente e contar pra gente, né? Quem é Hamilton Chaves, de onde veio, o que come, né? todo histórico, inclusive o Hamilton é autor de diversos outros livros aí que a gente vai falar durante o bate-papo aí, mas falando inicialmente, Pioneiros da Bola, lançado agora em setembro de 2024, já disponível aí nos links na descrição aí para serem adquiridos. Quem é de Jaú tem o luxo de poder adquirir também no Jaú Serve, né? Vamos ler. Na Vamos Ler. Mas vamos falar agora do livro em si, Hamilton. O que te levou a decidir escrever um livro sobre o futebol na cidade de Jaú? Que é um celeiro de... Nossa, quem puder ler, lê isso daqui, mas... O que te inspirou como pessoa, como pesquisador, como historiador, como autor, a falar sobre futebol, cara? Bom, legal estar aqui com vocês, bacana, experiência nova, né? Ponto de Parada, gostei do nome, bem legal, e mais a placa aqui no fundo, né? Inclusive, até te interrompendo rapidinho, o Ponto de Parada, a gente conta para todo mundo que está sendo entrevistado, foi uma ideia que a gente teve, porque assim... Qual é o lugar que você encontra com pessoas que você não conhece e que, de repente, você tem uma troca ali, você conversa sobre assuntos direto? Pô, um ponto de ônibus, cara. Né? Você sempre para num ponto de ônibus. A gente que é mais old school do que a molecada, aí a gente viveu muito o lance de pegar um busão para viajar ou dentro da cidade mesmo e bater um papo. Então, essa é a ideia. É um ponto de parada para ter uma troca ali e falar sobre assuntos aleatórios. E até como pausa, né? Um ponto de parada, uma pausa aí, num cafezinho para bater um papo. Exato. Né? Tem tudo a ver, legal. Pode continuar, desculpa interromper. Assim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de história, desde de criança, né? Então, já fizemos o livro dos Farrapos, a Urna Eletrônica, que contamos a história da política de Jaú, né? Nos mesmos moldes do processo criativo, né, que era pesquisa, entrevistas, muita documentação, né, para não ter achismo, né? Então tudo é documentado, né? Pesquisas nos jornais, ou quando não é documentado pela mídia escrita, é por alguém que deu um depoimento, né? Então não é alguém que viveu, não é o autor inventando, né? E o processo de Pioneiros da Bola foi o mesmo, né? Muita pesquisa. Hoje ajuda muito a internet, né? Porque dos Farrapos... Os Farrapos ainda era embrionário. Eu publiquei em 2006 e tinha muita dificuldade ainda para conseguir Hoje a Serve materiais. É muito mais facilitado. Hoje é muito mais fácil. Você acessa a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, você joga as palavras-chave, você vai encontrando bastante coisa. Então, esse é o processo todo, né? Aí depois a gente tem que pôr em alguma ordem. Eu gosto de trabalhar na ordem cronológica, né? Mas o Pioneiros é o futebol, né? E futebol também, né? Crescemos lá no Domingos de Magalhães, quadra da Cadeia, quadra do Parquinho. Então, vivendo o futebol a vida toda, né? Quarto da gente, eu e meu irmão, era só pôster de time de futebol. Isso era o quê? Começo dos anos 70, né?
Então o futebol sempre foi um tema muito presente, né, na nossa vida. E o 15, né, que a gente pôde presenciar dos anos 70 para cá. Mas lá para trás eu tinha curiosidade, né? E eu escrevo, às vezes, o livro também para satisfazer a minha curiosidade. Peraí, quem foi Zezinho Magalhães? Eu tinha curiosidade. Aí eu fui pesquisar a vida política do Zezinho Magalhães, né? E é interessante que daí a gente se depara com a família, começa a conversar e a gente consegue um acervo maravilhoso, que são fotos inéditas, né? Então essa é a parte... Histórias de bastidores. Histórias de bastidores, tem muitas, algumas impublicáveis, né? Então você não pode pôr tudo também, né? Colocar todas as descobertas. E aí foi que, no Pioneiros do tema futebol, na verdade, a ideia, eu queria contar a trajetória do time de 51, do 15, que subiu. Que eu não fazia ideia de que era esse esquadrão que foi montado para subir. Talvez o melhor time de todos os tempos que o 15 teve. Pelo currículo depois, antes e depois dos jogadores que fizeram parte daquele elenco, né? Mas aí eu me vi, como no livro da política, que eu também tentei contar do período da redemocratização do país em 1946, quando Getúlio cai, eu também me vi perdido. Falei, não, eu tenho que tentar buscar desde o começo. Então, aí eu fui buscar os primeiros grupos que foram chegando em Jaú e se formando, né? E no futebol também, eu fiquei meio perdido ali. Falei, mas como a formação do time de 51, ela vem de 48, 49, 50. Não foi um time montado num ano. Então eu falei, puxa vida, eu vou ter que começar do início. Aí fui buscar o início, mas aí o início não só do futebol em Jaú. Eu falei, caramba, mas e o futebol em geral? Então eu conto no livro, lógico, né? Tem gente que tem obras muito melhores para contar a história do futebol. Eu dei algumas nuances aí de como o futebol surgiu no mundo, como chega no Brasil, como ele se desenvolve, principalmente na cidade de São Paulo, que é o primeiro campeonato oficial organizado, né? No país, né? No país. E aí eu falei, mas e os primeiros times de Jaú? Então esse é o desafio de buscar as fontes, né? E do que eu pude apurar, eu fui chegar em 1908, né? As primeiras citações de futebol em Jaú, os primeiros times que começam a ser montados, né? E aí a gente vai seguindo todos os caminhos que o futebol percorreu até chegar no 15 de Jaú, né? 15 de Jaú em 1924, em 1908 até lá tem muita história. Tem muita história. Né? Então essa foi a tragédia. E o próprio 15, né? Tem diversas publicações ótimas, né, que eu, inclusive, utilizei e cito como fontes, né, mas faltava colocar tudo isso num papel, num documento só, com estatísticas, quem mais jogou, quem fez gol, quantos jogos o 15 jogou, né? E aí a gente vai descobrindo também grandes equipes do 15 que não são faladas, porque é muito tempo atrás, né? Nos anos 20 e começo dos anos 30, nós tivemos ótimos times do 15, né? Os famosos esquadrões. Né? Bons times. E as rivalidades, né? O Palmeirinhas, por exemplo, a dimensão que pouca gente sabe, mas o Palmeiras... Como tinha lá atrás. Era tanto que na cidade era chamado de Esquadrão de Aço, né? Foi um grande time, um grande rival do 15. Né? Então tudo isso a gente vai contando aí no decorrer. E também eu acho que o ponto crucial é de hoje o 15 ser o único time da cidade profissional, né? Acho que isso também chamou atenção para você usar como ponto de referência, porque virão mais 2 livros depois, né? Sim, a ideia, pelo tamanho que ficou, você vê, aí tem quase 470 e poucas páginas, né? Ficou um material imenso e a gente conta só até 1947, que é a história do futebol do 15 enquanto time amador, né? Em 48 ele se profissionaliza e o Palmeirinhas também. Então nós temos dois times profissionais e tinha um terceiro time na época que também estava em vias de se profissionalizar, ou seja, foi na onda da lei do acesso, criada em 1948,
pelo Pedrosa, que é do São Paulo, inclusive, Roberto Gomes Pedrosa, e que foi muito importante para o futebol, porque até então os times da capital... Era elitizado, né? Era elitizado. Não, o interior não tinha esse... No máximo, Campinas e Jundiaí tinham participado de algum campeonato. E a lei do acesso estimulou o interiorzão a começar a participar e tentar pleitear uma vaga na elite. E o 15 ele consegue em 51, ou poucos anos depois. E... Hamilton, acho que você já falou um pouco, né, na parte de desafio enfrentado, né, para trazer todas as informações e concentrar no livro. Acho que seria legal você falar um pouco dessa parte de desafio mesmo e o ponto, assim, que você... Se existiu esse ponto, né, de você falar, putz, não sei se eu vou conseguir trazer tudo isso e como que foi que você conseguiu, né, porque... Existem alguns pontos especiais nesse livro, como a ida para a Itália para entrevistar o Sormani, que eu acho que até para contar um pouquinho da história do Sormani, e alguns personagens que você destaca, assim, que você fala, nossa, sabia que tinha essa história aqui, mas ela vai muito mais além do que era passado antes, que nem o Sormani hoje, ele vive na Itália, representou a seleção italiana, jogou nos grandes clubes, jogou Champions League, um cara que de Jaú, né? Acho que trazer esses pontos assim de desafios mesmo. Eu falei, putz, por que eu estou fazendo isso? Os desafios são imensos, porque eu não tenho apoio nenhum, né, governamental. É na raça, né? É na raça, então eu tenho que bancar tudo, né? Desde a gasolina para ir até tal cidade para conversar ou ir atrás de algum documento. Então, todo o tempo a gente vai só investindo, né? Pagando a pessoa que vai corrigir os textos, pagando a agência que vai diagramar e vai criar o projeto gráfico. A todo momento você só investe, né? Então, felizmente eu pude ir bancando, custeando, porque realmente é o desafio não só meu, mas de todo escritor ou alguém que quer publicar uma obra, até porque hoje com todo o avanço tecnológico, os livros também perderam um pouco de espaço, né? Então é um desafio você convencer alguém a comprar um livro, né? E por isso, assim, esse livro eu não vejo como uma obra de escritor, eu vejo como de pesquisa. Pesquisador. Então é uma fonte para a pessoa ter em casa, para, poxa, o 15 jogou, mas será? Então as informações estarão lá, como o dos farrapos também. Sim. Muita gente usa como pesquisa. Como pesquisa para escrever matérias, né? Que você precisa trazer fatos históricos. Saber o número de votos que o determinado candidato teve. Celso Musetti fez um post legal falando do livro, né? Ele postou um stories lá falando que para ele isso daí é uma mão na roda, porque descobre muita coisa sobre o time do interior, né? Não sei se chegou a ver. Sim, legal. Que ele falou, nossa, isso daqui para pesquisar sobre o 15 de Jaú é uma obra de arte que eu recomendo e tal. E nessa pesquisa do livro mesmo, você encontrou algum fato histórico que você fala assim, putz, isso daqui pouca gente sabe e tá no livro? Tem vários, né? Mas você quer citar alguns, assim, até para instigar a galera, fala, porque, gente, esse livro aqui, ele vale muito a pena. Não é porque é o Hamilton que tá aqui, não, mas quem é apaixonado por futebol e gosta do 15 de Jaú e da história do futebol na cidade, e entender até nomes de rua, né? Nomes de rua, onde ficavam os estádios, isso é muito válido. Tem algum fato curioso que você fala assim, não, isso daqui, a galera tem que comprar o livro e ver, porque tem ali, é muito legal. Tem bastante, né? Até você estava mostrando a capa aí, essa é uma das fotos que eu mais gostei. Se você abrir, é o campo da rua, chamado Campo da Rua 7. Essa foto é maravilhosa, porque a gente vê a matriz lá no fundo. E eu fui tentar descobrir, porra, mas onde era esse campo de verdade, né? E fui até o local onde ele se localizava, que é ali na Vila Rios, perto da Casa da Criança, o antigo Nosso Lar, ali em cima, na General Isidoro, entre a General Isidoro e Álvaro Floré. Então, era por ali esse campo. Então,
A hora que eu vi essa foto, eu falei, caramba, isso aqui é um documento histórico que eu nunca tinha visto, né? E isso é pré-15 ainda. Pré-15. Isso é antes do 15. Do amadorzão. Né? São duas equipes que estavam ali e saiu essa foto, então, bem legal. Falando de fatos curiosos, nesse campo especificamente, jogou o Arthur Friedenreich, que foi considerado o maior de todos os tempos até o surgimento do Pelé. No Brasil, né? E o Arthur Friedenreich vem em 1917 jogar em Jaú. E eu vi um recorte no jornal, no Comércio do Jaú, pesquisando, página por página, porque a pesquisa ela é minuciosa, você tem que ir com cuidado. Às vezes, numa coluna social, você... Tem um comentáriozinho tem um comentário que é histórico. Que você mata uma charada. Uhum. Então, às vezes, num comentário... E o português da época também, que é mais difícil, você tem que ler para entender... melhor. Você tem que se transportar à época ali, entendeu? Isso. E é uma verdadeira viagem. Eu adorava, né? Porque você vai viajando e vai se situando, né, naquela época. E graças a Deus, Jaú, desde então, tinha seus veículos de comunicação que registravam, né? Sim, foi fundamental. A existência do Comércio do Jaú foi fundamental, porque tudo documentado por mais de 100 anos, né? E fora o comércio existiam alguns jornais que nenhum se manteve por muitos anos, mas sempre existiam alguns jornais. Sempre teve registros. Sim, haviam jornais, por exemplo, antes do Comércio do Jaú havia o Correio do Jaú. E eu consegui alguns exemplares lá no Espaço Cultural do Hospital Amaral Carvalho, de 1902, 1905, até 1905. Né? E lá não encontrei citações de futebol. Né? Então, só vou encontrar em 1908 no próprio Correio do Jaú e no comércio que acabam vivendo simultaneamente. Em 1908, quando o comércio é fundado, o Correio do Jaú ainda existia. Tinha dois veículos. E os dois vão dar as primeiras notas sobre o futebol. Então, isso é legal também, porque você daí está confrontando duas fontes e dá mais credibilidade ainda ao que você encontra, né? Então, um dos fatos inusitados foi o Friedenreich vir jogar em Jaú e fazer um gol ainda, né? Eu não sei em qual das traves do campo da Rua 7, mas ele deixou a marca dele, deixou a estatística. Deixou, mas perdeu. O time de Jaú ganhou. Que time que era na época? Era, acho que o Juvenil Esportivo. Foi o primeiro grande time de Jaú. E, Hamilton, falando do livro em si, de todo o apanhado histórico, algum tipo de valor a ser resgatado aí e valorizar as raízes do futebol hoje no dia atual? Você acha que ele é uma ferramenta cultural para isso? Até de encontro com o que você perguntou de fatos, né? O futebol ele era elitizado. Ele surge com as elites, né? Não era o futebol, não era o esporte popular. Não, eram as elites e até tentavam de toda forma negar o acesso aos negros, aos operários, aos pobres. E até no Rio de Janeiro, o Vasco, em 1923, com o time, eram os chamados camisas negras, né? Que eles jogavam com o preto com a lista branca. Eles vencem, com o apoio dos comerciantes portugueses, eles abrem a equipe para os funcionários do comércio. Então, ele quebra um paradigma, vence o campeonato carioca, né? E os grandes do Rio, Flamengo, o Botafogo, Fluminense, América e mais um da época, que eram os fortes, Bangu, provavelmente, tentam tirar o Vasco do campeonato porque ele estava utilizando jogadores das classes mais baixas, né? E até tem a resposta histórica, né, que é dos dirigentes vascaínos, muito emocionante, negando aceitar essa imposição, pois não poderia virar as costas a quem tinha levado o clube a tal glória. Então é sensacional, é de arrepiar. E você se conectando à época, né, você começa a entender que já havia um movimento de democratização do esporte, né? E no fim, os grandes montam uma outra associação para tirar o Vasco, mas a popularidade da equipe é tão grande
que não podia, eles percebem que não era um bom negócio. Tiveram que aceitar o Vasco porque levava público ao estádio, né? Então sempre há o fator comercial na jogada. Eu falo isso porque em Jaú, ao contrário do que acontecia em boa parte dos grandes centros onde o futebol foi se fortalecendo, se desenvolvendo, o 15 de Jaú ele é formado por dois descendentes afrodescendentes, dois italianos, outros sírio-libaneses e um cara que estava chegando na cidade que vinha de São Paulo, ou seja, não era a elite da cidade que criou o 15 de Jaú e que estava até participando do futebol naquela época, né? Então, ao contrário do que acontecia, e às vezes até falam, Jaú é uma cidade conservadora. No caso do 15 de Jaú, isso não aconteceu de forma alguma. Né? Na época da sua fundação. E eram esses ídolos, né? O Thierry, João Gostoso, Domício dos Santos. Camisa em homenagem ao João Gostoso aqui. Homenagem ao João Gostoso. Então, eram negros e a elite jauense ia assistir, aplaudir. Eram pessoas reverenciadas na cidade. Então, esse é um aspecto legal que a gente acabou por perceber nas pesquisas. Meu tio Walter, ainda vivo, ele contava que na época que ele era criança mesmo, eles moravam perto do estádio e que os jogadores passavam chamando a molecada para ir ver o jogo. Que era esse tipo de relacionamento do time com molecada, sai de casa, vamos assistir o jogo. E nisso levava pai junto e o estádio enchia, né? E era aquele negócio, não tinha caminhão de som, não tinha nada. O acontecimento do jogo era no boca a boca mesmo. Sim. Treinamento que eles tinham perto da população ali, né? A proximidade. E você falou uma coisa aí, até legal, poucas pessoas sabem que o 15 não foi fundado no dia 15 de novembro, né? Exato, é verdade. Isso é outro fato que a gente percebeu, que na segunda quinzena de outubro, e até o local, né? Porque falam, foi fundado no Bar São Pedro. Eu falei, mas Bar São Pedro, onde que era esse bar, né? Então, é a curiosidade de querer saber. Do historiador, né? Do historiador. E aí eu fui descobrir que o Bar São Pedro era a Rua Amaral Gurgel e tal. Mas a numeração mudou, né? Depois veio a numeração inglesa lá, que acho que dizem, né? Americana, não sei. Vendo as descrições, eu consegui a descrição de onde era e cheguei à conclusão que é ao lado ali do Banco Santander, que fechou agora ali na Amaral Gurgel. Logo ali havia um estabelecimento comercial que eu consegui encontrar nas fotos antigas e está no livro. Né? Ali perto de onde era a Telesp. Isso, em frente. A gente, durante o episódio aqui, a gente coloca uma foto do lugar. Em frente aonde era a Telesp, ou não sei se ainda há alguma atividade, e foi o Cine São Geraldo. Sim. Então eu cheguei à conclusão que ali era o Bar São Pedro e que a fundação se deu no fundo do Bar São Pedro, né? Com gritaria, discussão e tal, né? Então, isso na segunda quinzena de outubro. E outro fato interessante é que o 15, nas primeiras partidas, não joga de verde e amarelo. Ele joga de branco e preto, que era o uniforme de uma das equipes que tinha acabado de encerrar as atividades e eles emprestaram. Herdaram o uniforme. E na época, o jogador ele tinha camisa, mas não tinha numeração. Não tinha numeração. A numeração vem, acho que nos anos 40. Somente nos anos 40 que vem a numeração. Então, para facilitar, os jogadores eram identificados pela touquinha que eles usavam. Por isso que alguns usavam touca, alguma forma de se identificar, de se diferenciar. Né? Tem tudo no livro, viu, gente? A gente tá dando spoiler aqui, mas é muito legal isso, cara. E que o nome foi escolhido 15 de novembro por conta da data, né, de proclamação da República, mas estabeleceu-se que a fundação seria naquele 15/11/1924, mas
foi fundado. Foi mais ou menos na segunda quinzena de outubro. E ele joga em outubro Joga antes da data da fundação. Joga antes da data da fundação 2 partidas até o dia 15 de novembro. Então, nas estatísticas, eu considero todas as partidas em outubro já faz, na minha estatística, da forma como... Na pré-fundação do clube, né? Acho que também o clube, a maioria dos clubes que levam o nome 15 de novembro, eles estabelecem a data da fundação ali, mas provavelmente, se eu for fazer uma pesquisa histórica, né, eles devem ter sido pensados antes, né? E Hamilton, para quem você recomenda o livro? Fala assim, ó, esse tipo de pessoa vai pegar esse livro na mão e falar, tava precisando ler isso. Assim... A gente já falou um pouco aqui, mas é legal ter essa mensagem do autor, né? Assim, é um documento, conta a história do desenvolvimento do futebol na cidade, mas também conta algumas coisas que aconteciam na cidade, né? Então a pessoa vai se situando, né? E eu acho legal os paralelos que você faz com o que acontecia no mundo na época. Isso, né? Tem as timelines no final de cada capítulo dizendo, 1940, o que estava acontecendo? Estava nascendo determinado artista, determinado governo, guerra, então... Morte. Existem algumas informações ali para ajudar a falar, puxa, é isso que estava acontecendo e tal, né? E... Isso é um público. Outro público é o que gosta de futebol realmente e de outras equipes. Então, como você falou, Celso Zelt, que é um jornalista super respeitado, né, e que adora pesquisa também, ele até me mandou mensagem agradecendo porque ele descobriu um jogo do 15 com o Corinthians que ele não tinha. Que não tinha nas estatísticas. Né? Então são essas... O filho do Américo Murolo foi um dos jogadores que começou a carreira no 15, depois seguiu para o Palmeiras, Flamengo, Itália, e ele também entrou em contato para pedir informações do pai. Então, quer dizer, é bacana isso, que a gente vai divulgando o 15 pelo Brasil afora. E as pessoas que, por exemplo, o torcedor de São Paulo, do Palmeiras, aqui a gente vai contando como foram criados. Por exemplo, o Corinthians não era para chamar Corinthians, era para se chamar Santos Dumont. Né? E aí a gente conta o porquê que a molecada da época mudou e virou Corinthians. Né? O Palmeiras, né, que era o Palestra Itália. Tem a fase da transição, né? Tem a fase da transição, que foi uma imposição política da época. Então, são fatos. Milton, uma curiosidade. Muito se falou aí durante esse tempo de vida minha como 15 que o 15 também usou as cores do Brasil, né? Fala até no seu hino, né? As verde e amarelo nas cores do Brasil. E a gente jogava, tinha um segundo uniforme que era camisa amarela, calção azul e meia branca, que era o uniforme da seleção brasileira. Existe essa história de que a CBD pediu para o 15 parar de usar por conta de ser exclusivo da seleção brasileira? Então, eu lembro dessa história nos anos 70, né? Principalmente quando o 15 socou o Corinthians aqui por 3-0. Poiani, né? Poiani, foi o jogo do Poiani, e talvez o recorde de público jamais visto no estádio, né? Coisa linda, né? Foi o jogo da minha vida esse aí, né? Eu era moleque ainda, até fui embora antes do estádio porque o clima estava muito tenso, né? A torcida do Corinthians não aceitava a derrota e o 15 jogou com o uniforme do Brasil. E aí veio essa história de que veio uma ordem que não podia usar, que só o Brasil poderia jogar. Eu agora não sei a veracidade disso e até onde aconteceu realmente. Mas isso vai estar no terceiro livro. Está no terceiro livro. Eu vou pesquisar. Se a gente estiver vivo até lá, eu vou poder te contar se Deus quiser, como que foi essa história. Um podcast para cada capítulo a gente vai fazer ainda. E, são curiosidades aí que vai surgindo durante o bate-papo, né? E acho que outra coisa curiosa é o estádio, né? O estádio Arthur Simões, que, cara, eu acho que uma das grandes frustrações da minha vida por ter nascido em 1980 é não ter conhecido o Arthur Simões, porque, cara, morei sempre aqui na Vila 15 e escutava histórias ali, principalmente da parte da família do meu pai, né, que viveu o 15 de Jaú a vida toda. E fatos curiosos sobre o Arthur Simões, quem foi o Arthur Simões,
Até acho que a ligação dele depois com o Santos de Pelé, né? Do estádio Arthur Simões com o Santos de Pelé, que foi o primeiro estádio que recebeu o Pelé aqui em Jaú, né? Se eu não estou enganado. Assim, uma das minhas curiosidades era saber onde que era praticado o futebol. Sim. Né? Então, eu falava, sei lá, o campo da Rua Lourenço. Falei, caramba, onde que era esse campo? A Lourenço eu sei onde é, mas ela tem 6 quilômetros. Ela cruza a cidade toda, né? E aí eu fui descobrir que era mais ou menos onde hoje é o Grupo Domingos de Magalhães. E realmente a Rua Lourenço passa embaixo do grupo escolar. Né? Sim. Ali era o campo da Rua Lourenço Prado. Ali foi um importante campo para a prática do futebol na época. O 15 chega a treinar ali. Ali no campo da Lourenço. Mas o primeiro grande, vamos dizer, estádio ali, ou local da prática do futebol, foi o campo da Rua 7. Que não era Rua 7 porque não existia ainda a continuação, que era a Rua General Isidoro. Então, tudo era Rua 7. Então, esse campo é como eu... A gente está falando de uma época que a cidade era praticamente onde é o centro da cidade. Sim, hoje, era um pouquinho pequeno. esticado até a linha do trem ali. E esse campo da Rua 7 é mais ou menos onde é a Casa da Criança hoje. Foi ali... Que é da foto da foto de capa e da contracapa do livro. Ali foi o primeiro estádio, para você ter uma ideia, o Palmeiras jogou ali, que era o Palestra Itália, sim. Corinthians, grandes jogadores como o Arthur Friedenreich jogou nesse estádio. E foi o principal campo da cidade até 1929. Ali o dono das terras, que era o senhor Eduardo Hilst, aprovou um loteamento e falou, olha, o 15, vocês precisam arrumar um novo local, que eu vou lotear tudo isso aqui. A cidade está começando a crescer, né, para aquela parte. Área central ainda. Perto da área central. Aí o 15 fica até um tempo perdido, né, para onde nós vamos, tal, né. Engraçado que outros times de menos expressão já tinham um local, por exemplo, tinha o clube, não era o América ainda, que já tinha o Estádio do América. Ali já como um estádio, campo próprio, como campo próprio. E o 15 não. Aí ele se acerta com os padres e vai lá no campo do Colégio dos Padres, que é ali no São Norberto, perto da Fundação. Ali foi um campo. E essa é uma das minhas frustrações, não ter encontrado documentação adequada daquele campo em si. Né? Consegui mais da Rua 7, que é mais antigo, do que ali do Colégio dos Padres. Ali o 15 vai jogar de 1929 até 1935. Né? E boas partidas também o 15 faz. Tinha um campinho onde é o prédio direito, hoje ele era um campo. Mas era mais... fundação, mais para dentro. Ele era ali, mais ou menos na rua Irmão Frederico, ali, e descendo em frente a pizzaria ali que tem, né, Dom Felipe. Então, era naquela parte do colégio ali para cima, que não existia a rua Irmão Frederico. Era uma coisa só. Tudo uma coisa só. Né? Ali era o campo do Colégio dos Padres, tem pouca documentação. E esse campo, ele foi usado por muito tempo. E com o 15, quando o 15 vai para o Arthur Simões, mas o Palmeirinhas acaba usando aquele estádio, aquele campo, né, que tinha uma arquibancada limitada, né, e o Palmeiras, que disputa o campeonato de acesso em 51, manda seus jogos no campo do colégio. Então esse campo ele permaneceu por muitos anos ainda, né, só que ocupado pelo Palmeirinhas. E o 15 daí vai para o Arthur Simões, aí vem a história do Arthur Simões. O Arthur Simões era um campo que já existia. Era o campo, eles chamavam o campo da Vila Santa Terezinha, ou o campo da Rua Amaral Gurgel, que era lá, não existia governador Armando Salles ainda, né? Era a Rua Amaral Gurgel, então era continuidade. E o clube, o 7 de setembro, com a crise de 32, com a Revolução de 32, o futebol dá uma parada e o 7 de setembro devolve o campo para os seus proprietários. Fala, nós não vamos mais usar o campo. E aí em 1933, o 15 fala, então vamos começar a mexer ali e alugam o
o local. Tem fotos no livro, né? Da quando o 15 assumiu a reforma. E a construção, ele resolve construir. Foi até bacana que quando algumas pessoas sabem que a gente está pesquisando, nos procuram por documentos. E essa foto foi maravilhosa. Foi o filho do Roque Martino, que foi o que projetou, o filho dele me trouxe a foto da construção das arquibancadas. Sim. Então isso aí é um documento maravilhoso, né? O Estado... A gente podia mostrar, mas só quem quiser compra o livro, então... Mas é puta, eu falo que as fotos que a gente viu, aí você vê que era um estádio ali que botava pressão no adversário. Depois o 15 vai fazendo bons jogos, ele vai comprar depois esse estádio, vai estar no segundo livro, que eu vou até 47, ele compra o estádio, a área de 48. Então, ao contrário do 15, não foi doado para o 15. Né? Ele usou por um tempo ali por concessão, mas... Ele alugou, até tinha gente que dizia que era um absurdo, pagar aluguel, e construir a arquibancada, porque em 1935 ele inaugura, mas ele pôs dinheiro lá, ele alongou um pouco as dimensões do campo, e todo o investimento foi do 15, numa área que não era dele. Então havia divergências nas diretorias, dizendo que, é um absurdo gastar esse dinheiro e tal. E em 1948 ele acaba adquirindo o estádio, né? Mas nesse estádio ele vai ter uma vida um pouco mais tranquila, porque aí ele tinha um lugar para chamar de seu. Sim. Né? E aí ele consegue fazer alguns jogos, mas o auge mesmo virá depois com a campanha do acesso, né? Ô Milton, e acho que é legal até falar para a galera que está assistindo aí como serão os próximos livros, né? Esse primeiro vai até 47, a gente conversou antes de começar, né? Aí o segundo ele vai até uma certa data também, e tem o terceiro também. Eu acabei achando pertinente dividir em 3 períodos. Como você falou, ia ficar uma bíblia, né? Já está uma bíblia. Só essa parte amadora da história do futebol. E acho que até é importante salientar que o livro é grande, mas porque ele é muito ilustrativo, né? Tem muita imagem, muitas fotos históricas ali que é surreal. E muito recorte de jornal, documentando aquilo que a gente está dizendo. Sim. Né? Então o recorte está dizendo, teve a reunião e tal, né? Então eu acho bacana trabalhar as imagens junto com o texto para a gente visualizar, né? E realmente esse aí vai até a amadora do 15, eu preferi dividir assim. E aí em 1948 o 15 se profissionaliza. Compra até o estádio. Compra o estádio e aí ele começa a tentar a caminhada para ascender à primeira divisão. Mas você falou de fatos curiosos, tem um fato muito curioso também. Zezinho Magalhães, ele é muito ligado ao 15. Sim. Até uma pergunta, você continua depois, mas depois você pode até emendar a ligação da política com o 15, né? Porque o 15 sempre foi muito bem gerido e teve muito sucesso em época que a política jovem estava em alta, né? Zezinho Magalhães, Valdemar Bauab. O 15, o pessoal, assim, não digo que usa para a política, mas percebe que é uma forma de se popularizar. E o Zezinho Magalhães, ele é o primeiro a perceber isso mais nitidamente, né? Ele começa no Palmeirinhas, ele é presidente do Palmeirinhas. E existia um tabu na cidade, ninguém conseguia vencer o 15. O único que consegue derrubar o 15 é o Guarani da Tutuluva. Tá? E por 2 vezes ainda. Na região, né? Tem história de como fundou o nome do Galo, como surgiu o nome do Galo da Comarca. Então o 15 realmente era um time a ser batido, vamos dizer, na região. Mas em Jaú, especificamente, os campeonatos amadores, aqui locais, o Palmeiras não conseguia ganhar do 15. Ganhava em torneio início, mas não numa partida completa oficial. E por muitas vezes o Palmeiras ele estava melhor, ganhando a partida, com a partida na mão, o 15 acuado, achava um golzinho lá no fim, empatava e ficava esse tabu, o Palmeiras não ganha do 15, o Palmeiras não ganha do 15. E na mão do Zezinho Magalhães é que o Palmeiras vai conseguir quebrar esse tabu, que está no livro, né? É uma grande ironia, né? O maior expoente do 15, Zezinho Magalhães. Do estádio atual. O nome do estádio atual.
ele vai ser quem comandou a vitória do maior rival sobre o 15. Depois o Zezinho vai assumir o 15 e vai investir muito do seu patrimônio para formar um grande time de 51 para subir e, juntamente com isso, a sua participação na política. Né? Então vai andar muito junto a partir de Zezinho Magalhães, o futebol, o 15 e a política começam a caminhar um pouco junto. E isso vai, de certa forma, acontecer também depois, nos anos 70. E falando de política também, é assunto para os livros lá da frente também, mas o pessoal da política jauense sempre teve uma... Como que eu posso dizer? Waldemar Bauab fez parte da Federação Paulista, foi presidente da Federação por um tempo, né? E nos tempos áureos do 15 também, querendo ou não, anos 80 e 90, por mais que não estivesse chegou a disputar até campeonato brasileiro, né? Trazendo isso até para a galera entender o tamanho do 15 de Jaú, né? Quem não é de Jaú está assistindo a gente. Histórico, né? O 15 de Jaú atual hoje ele vive numa fase ali de quinta, quarta, agora terceira divisão do Campeonato Paulista e sonha um dia em voltar a estar no cenário nacional de alguma forma. E nessa época, eu acho que se a gente fizer um comparativo de tempo, a gente está vivendo hoje a possibilidade de construir times para tentar acessos, só que diferente daquela época, hoje a cidade não abraça tanto time, né? Eu queria que você falasse um pouco de como era o 15 de Jaú, eu já leio desse livro, mas para a galera ter uma noção de como a cidade abraçava o time. O evento que era um jogo do 15, você viveu muito na sua infância e adolescência isso, né? Nos anos áureos do 15 ali. Nos anos 50, foi realmente uma revolução, né? Você ter aqui um Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, todos os grandes times tinham que vir a Jaú jogar. Mas aí já começa a força política do 15, porque havia o João Álvaro Botelho de Miranda, que era o ponto esquerda Miranda nos anos 20 e 30 do 15, ele muda-se para São Paulo e ele faz parte do paulistano. Ou seja, ele convive com uma elite do futebol brasileiro, que era o paulistano. Né? E lá ele passa a ser o representante do 15 na esfera estadual. E o papel dele é muito importante, porque ele abre muita porta para o 15 de Jaú. E com o Zezinho Magalhães, esse lado político de relacionamento, ele aumenta muito. Então o Miranda lá, o Zezinho, que era um ser muito forte politicamente, de relacionamento. Então o 15 começa a ter muita força também, porque foi um bastidor forte. Né? Nos anos 70 a mesma coisa acontece. Ou seja, nos anos 60, quando ele decai, é porque não tinha uma força política nos bastidores. O Zezinho já está enfraquecido financeira e politicamente. Então a gente perde muita força. E fisicamente também, né? Fisicamente, tanto que ele morre precocemente. E nos anos 70, o Valdemar, ele tinha uma influência. Valdemar que é Barra Bonitense, né? Barra Bonitense, ele foi acho que jogou na ABB da Barra, né? E aí o 15 volta, o 15 não vai voltar por influência política e tal, mas acaba ajudando. Acaba ajudando pela força, né? Pela credibilidade. Vamos falar assim, que na época políticos tinham mais credibilidade. Ele tinha que ter boas equipes para poder ter sucesso, mas também tinha que ter um bastidor ali para não deixar puxar o tapete. Né? E isso acaba acontecendo. Né? O que aconteceu em 1951 foi uma grande sacanagem, porque o 15 ganha, faz uma bela de uma campanha, ganha do Linense, campeão da segunda divisão. Bom, o pessoal tenta mexer os pauzinhos para manter o Jabaquara ainda, que foi o último colocado, faz o 15 se desgastar mais 3 partidas contra eles para tentar vencer o Jabaquara. Ou seja, se o 15 não passa pelo Jabaquara, ele não subia, apesar de ter feito uma campanha sensacional. Eles inventaram uma repescagem, né? Uma melhor. Não estava nem no regulamento, né? Não estava, inventaram de última hora, porque os grandes times, na verdade, não queriam vir para o interior. Preferiam descer para Santos jogar, que era perto, né?
do que vir do interior. Então foi uma luta muito São grande. outros tempos, estradas, né? Tipo, era uma... Então a última partida, a primeira foi em Jaú, a segunda em Santos, e a terceira partida foi uma guerra. O Zezinho Magalhães interveio e tal, e levou para Campinas, no estado da Ponte Preta, e o 15 ganha. E aí não tem mais choradeira, o 15 finalmente consegue subir. Os grandes acessos sempre fora de Jaú, né? Sempre longe do gramado. Tem a história também do jogo com a Aliança lá em Campinas, né? Também, puxa, eu acho que foi Jaú inteiro para aquele estádio. Foi sensacional, muito legal. E o Hamilton, existe algum plano de transformar esse livro em alguma coisa, em um documentário, ou ainda são ideias, vamos terminar os outros para depois pensar nisso? Então, não sei, hoje, devido à tecnologia, a gente tem muita ferramenta, né, para se trabalhar. E eu acompanho algumas pessoas em Instagram, no Facebook, que fazem trabalhos sensacionais, contando história, né? Essa parte tecnológica, eu acho que tem condição de avançar, sim. Até o livro de forma digital, eu ainda não viabilizei, porque eu acredito que primeiro a gente tem que forçar bastante sim, o livro certeza, físico, né? Até porque você demandou de uma, como você falou, de recursos próprios, né, para desenvolver. Teve os patrocínios, lógico, todos estão aí no livro, mas assim, vamos acabar com ele antes, né? Depois a gente disponibiliza digital. Quem sabe não fazer uma reimpressão, se Deus quiser. Assim, eu particularmente acho interessante as famílias terem isso como material de consulta. Sim. Como foi o Farrapos, até hoje é material de consulta, né? Quando vão fazer alguma matéria, né? Então, essa ideia que seja um material de consulta para o jauense ou mesmo para o pessoal do meio do futebol, né? Então, eu acho que há um bom caminho, né? Você perguntou dos próximos passos. Tem história aí, acho que nem o pessoal do Palmeirinha sabe, né? Não sabe. Tem que estar no acervo do clube, né? Muitos associados, até alguns dos mais antigos, nem sabem das histórias e da grandiosidade que era o Palmeirinhas. Que era o Palmeirinhas. O Palmeirinhas, por um período, o campo do Palmeirinhas era na praça do grupo Lopes Rodrigues. Pô, dá para você imaginar, nos dias de hoje, o Palestra Itália, que é o Palmeiras, né? Campeão de 1934, vem jogar com o Palmeirinhas na praça do Lopes Rodrigues. Dá para imaginar a dimensão foi isso, que é isso, né? Historicamente. E perdeu, e o Palmeirinhas ainda ganhou de 4-2, quer dizer, pouco se fala, o clube mesmo não documenta isso, que teria que ter uma sala com coisas históricas ali do... E o time do Palmeirense era muito bom nessa época, né? Ganhou da Portuguesa, vinham grandes times. Teve um dia de estar jogando o Guarani contra o 15 e a Portuguesa contra o Palmeirense na mesma tarde em Jaú. Né? Que delícia. Então, quer dizer, eram bons tempos do futebol raiz aí, né? Mas que grandes equipes acabavam vindo nas datas comemorativas e tal, né? E agora falando como Hamilton, leitor do livro, que sensação de experiência que você conseguiria transmitir hoje para quem está assistindo a gente de consumir esse tipo de conteúdo, além do apanhado histórico ali, no sentido de, cara, se você ler esse livro, vai virar essa chavinha aqui. Tem muita gente que não dá valor, não gosta, né? Assim, não tem muito, mas a parte gostosa é quando as pessoas se realizam dentro do livro. Eu acho que essa é o maior incentivo para a gente continuar produzindo isso. É muito gostoso, por exemplo, quando eu saio com a minha família num restaurante ou algum lugar e alguém vem, às vezes pessoas simples, às vezes pessoas de alto nível, vem me parabenizar pelo trabalho do livro do Farrapos, ou esse agora, né? Então eu falo, puxa vida, que obra importante para a cidade. Então, eu acho que esse é a grande satisfação que a gente tem para as pessoas que valorizam a história, a cultura, e identificar como sendo um documento importante para o município. Então eu acho que essa é a parte de, independente se dá dinheiro ou não dá dinheiro, que não dá dinheiro, né, porque a gente tem que pôr do bolso,
Mas ele se pagando já tá ótimo, porque a satisfação de você deixar um documento para a Deixar uma cidade... obra, querendo ou não, é uma obra, né? Esse eu acho que é a grande remuneração seria você conseguir esse... Ler, entender e valorizar a história, né? Aquela velha história. Quem não conhece o seu passado pode cometer os mesmos erros. Eu falo isso porque hoje a gente sente muita dificuldade em globalização do futebol. Hoje é muito difícil você ver globalização do futebol e o poder hoje que o digital tem, né? Então é muito difícil você ver hoje uma criança jogando futebol na rua, nos clubes também, nos campeonatos cada vez caindo ladeira abaixo participação de associados. E até para o pessoal entender, ler o livro e entender como é importante a participação da população, da política, da sociedade em si, para conseguir realizar os objetivos do clube. É o que você falou, o 15 mesmo teve um hiato ali de baixa performance. Por quê? Porque não tinha mais um poder, entre aspas, ali. Tanto que quando isso acontece, a população deixa o clube meio de lado e a performance cai também. Isso serve, o livro ele serve muito como reflexão para as pessoas tentarem entender o que acontece hoje com o 15, quem está lá dentro, as pessoas que podem ajudar, mas não fazem questão de ajudar, mas podem ajudar, e entender, tentar transportar o 15 de hoje para essa época e ver como as coisas seriam diferentes. Eu acho que é uma questão de cultura, o livro traz cultura, e às vezes a gente consegue resgatar a cultura através de uma leitura do livro e falar, pô, eu posso ajudar mais. Não vou reclamar de preço de ingresso, porque, pô, o que estão fazendo aí? São diversas outras questões que envolvem hoje o 15, né, que é querendo ou não, o coração da obra, né, tá no coração da gente ali. E uma frase que ficou do meu tio, logo quando o 15 caiu para a quarta divisão, que a gente caiu da 3, ele falava, ó, se não subir no ano seguinte, eu não vou ver o 15 na terceira divisão de novo. Não deu outro. No ano seguinte que ele morreu, a gente conseguiu acesso. Ficamos quase 10 anos, 12 anos na Bzinha, e ele não viu o 15 voltar para 3. Porque ele falava, não, caindo para a quarta divisão, é um campeonato sub-23, a gente não vai mais ter apoio de empresário de jogador. Na época se falava muito de empresário, e vai ser difícil. Um jogador que tem 23 anos e vai disputar uma quarta divisão porque ele não deu certo em lugar nenhum. Então você vai ver futebol de baixo nível, você tem que subir de cara. E demorou. O que eu percebo que o que eu percebi nas pesquisas é que o futebol sempre foi deficitário. Sempre foi deficitário. Os times surgiam e terminavam já porque ninguém mais queria pôr do bolso. Né? Então os diretores da época cansavam de pôr dinheiro e abandonavam. E o 15 também não foi diferente. Até recentemente. A vida toda, todo esse período, o futebol ele é deficitário. Não se paga. Você tem que pagar para os jogadores. Nos anos bons do 15, nos anos 70, o que acontecia? Nós revelamos, 70, 80, 90, nós revelávamos muitos jogadores, ou seja, o único caminho é você investir na base. Só que hoje não é como os anos 70, 80, 90, onde o pai tinha orgulho que o menino ficasse aqui em Jaú e jogasse pelo 15, o menino tinha orgulho de jogar no 15. Né? Todo mundo na época, né? Pô, joguei no 15, treinei no 15, né? Alguma coisa assim. Era status, né? Era status. Hoje não. A molecada vai para a Ferroviária, mas não fica no 15. Noroeste. Então, porque virou um mundo muito empresarial, né? E se não for feito com muito profissionalismo, nós não vamos sair muito dessa situação também. Né? E antes, o link que a gente faz, antes o moleque ele queria porque ele queria ter orgulho de falar que ele jogava no time da cidade. Hoje não. Hoje o caso Neymar é muito óbvio. O pai Neymar fala, eu vejo meu filho como um produto. Tenho amor por ele e tudo, mas eu não sei se você viu o documentário que ele fala. Não. Esse moleque vai ser nossa fonte de renda.
E hoje tem muitos pais que pensam nisso. Mas até no futebol, não só. Então, agora transportando o que acontece aqui com o 15 para o futebol brasileiro, é a mesma coisa. O jovem está jogando ali no Palmeiras, mas ele quer o Real Madrid. Você viu o que o Palmeiras vem fazendo, né? O molecada com 17 anos já vendido para Real Madrid, Chelsea. E aí acaba não existindo mais aquela relação do futebol brasileiro como o líder do futebol mundial, porque nós estamos Perdeu o afeto. Perdeu a essência. Os grandes times, quando ganhavam, a maioria estavam nos clubes brasileiros. Então, é isso que vai acontecendo, você vai perdendo o elo, e não pode perder o elo do jovem aqui de Jaú, de Itapuí, Bocaina, como tendo o 15 como primeiro degrau. Né? Então, quando começa a perder isso, começa a ficar difícil. Então, eu só vejo saída e investimento na base. É isso aí. E falando não indo muito longe, né, às vezes os jogadores saíam de times grandes para vir jogar no interior, né? O poder que os times tinham aqui, até hoje os números são exorbitantes comparado à época, né, de salário, essas coisas. Mas teve o jogador do 15 que foi para um clube e eles tiveram que dar 4 para o 15 para poder levar o... Isso vai acontecer muito nos anos 50, né, que vai estar no segundo livro. E o 15 teve grandes jogador de seleção jogando aqui em Jaú nos anos 50. Né? Então, nos anos 70, trouxemos grandes jogadores. O Paulo Isidoro, que chegou a jogar aqui no 15, e tantos outros. E aí as revelações que tivemos. Afonso, depois ele... Né? O Edu não chega a vestir a camisa do 15, esse é um fato que também... Todo mundo acha que jogou, mas... E vai estar narrado, vai estar um pouco mais dissecado o porquê que ele acaba não vestindo a camisa do 15 e vai precocemente para o Santos, né? E isso nós vamos contar um pouquinho, mas era uma época que nós tivemos o Sormani, depois o Afonsinho e o Edu, mais ou menos em datas próximas, saindo de Jaú. Imagina os três jogando juntos no 15. Seria um esquadrão tipo os dos anos 40 e 50 ali, né? Que era time que, para ganhar aqui, tinha que vir muito com sorte, né? Porque era derrota na série. Então, obrigado. Mais alguma consideração aí? Todos os links para compra do livro, para conhecer um pouco do projeto, estão aí na descrição, a gente vai colocar aí para vocês acessarem, tanto para comprar como para conhecer o projeto mesmo no site. No site tem os outros livros também, né, para quem quiser conhecer. É o Pioneiros Farrapos. Obra minha mesmo, escrita, dos Farrapos, a urna eletrônica, que conta a história política de Jaú, também foram 6 anos de pesquisa, entrevistas. E o Pioneiros, que é a história do futebol. Tem um outro livro que é da época que eu tinha a editora, que é um livro muito bacana, de vários autores jauenses, homenageando Jaú quando Jaú fez 158 anos. Foi um pedido que a Secretaria de Cultura fez para mim na época, e nós publicamos esse livro. Que é legal pra caramba. Muito legal, tem textos, poemas, crônicas, fotos de autores jauenses. Tem, acho que mais de 30, 40 autores jauenses nessa obra, que também está no site. Show. E então, pessoal, o livro disponível aí, aproveita que fez bastante, mas já vendeu bastante também. E se não comprar agora, vai ter que esperar sair digital, porque depois vem o segundo e o terceiro, aí ele vai pensar em impressão, hein? Então adquire já, é facinho de comprar, Milton vai entregar em casa, para quem mora em Jaú. Vou mesmo? Pessoalmente, eu gosto disso. E está disponível aí nos links. Obrigado, Milton. Em breve estaremos falando do segundo livro, se Deus quiser. Teve o problema do HD lá, né? Que vai ter que... Por isso que a gente... Tava conversando em bastidores, mas é legal pra você entender a vida de um pesquisador, como não é fácil. Uma parte do trabalho do segundo livro eu perdi, né? Porque deu pau lá no meu... Sorte que é estatística que dá pra refazer. Tô tendo um retrabalho aí, né? Mas tudo bem. Isso aí. Hamilton, valeu, obrigado. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo convite aí também. Seja o primeiro de muitos aí, depois a gente marca de falar sobre os outros livros aí, até da Urna aos
tem fatos Tem históricos. fatos aí que é legal tornar público além do livro, né? Isso aí. Até a próxima, pessoal, e até a próxima parada no Ponto de Parada. Um abraço.